Bom dia a todos e a todas. Obrigada por aguardarem. Sou a Marília, diretora de RI da companhia. Vamos iniciar agora o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 2024. A apresentação será feita pelo CEO José Firmo, pelo vice-presidente de Finanças Rafael Procassi e pelo vice-presidente comercial e de M&A João Vitor Moreira, seguido de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. Dessa forma, peço que as perguntas sejam enviadas pelo ícone PIR, junto com o nome de quem fará a pergunta, para que eu possa lê-las ao final da apresentação. Os microfones não serão abertos. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e, posteriormente, estará disponível no site de RI da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que todas as declarações feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRecôncavo. Informações, bem como informações já disponíveis. Considerações futuras não garantem desempenho e envolvem risco. Desta forma, passo a palavra ao Firmo para iniciarmos. Obrigado, Marília. Bom dia e obrigado a todos pela presença. Estamos aqui em Salvador na apresentação de resultados da companhia do terceiro trimestre de 2024, com o grupo de VPs agora completo, com a chegada do Denis Campos, que desde agosto desse ano está encarregado da nossa organização de sondas e serviços. Bem-vindo, Denis, e sucesso na condução do nosso RSO. Esse foi um trimestre ainda desafiador do ponto de vista de produção, entretanto, muito positivo no andamento do nosso programa de resiliência, com entregas muito relevantes. Em termos financeiros, o EBITDA atingiu 439 milhões de reais, uma queda de 2% quarter on quarter, porém um aumento de 20% no acumulado ano versus ano. Registramos melhora na receita, apesar da produção estável, com alguns aumentos de custos no trimestre que refletiram no lifting cost. O lucro do trimestre foi de 159 milhões, representando um aumento de 17% quarter on quarter, porém 22% inferior no acumulado do ano versus ano, devido aos impactos da variação cambial do swap das debêntures e a maior depressão ocasionada pelo crescimento significativo da produção do campo de Tiê. Como resultado da forte geração de caixa, anunciamos ontem uma nova distribuição de dividendos em 2024, no valor de 379 milhões de reais, o equivalente a R$ 1,29 por ação, atingindo, no acumulado do ano, um dividend yield de aproximadamente 14,5%. Recebemos da Moody's Brasil um rating local corporativo AA e realizamos a nossa segunda emissão de debêntures no valor de 650 milhões de reais, que melhora ainda mais a nossa estrutura de capital, reduzindo o custo e alongando o prazo da nossa dívida. Essa operação será melhor detalhada pelo Rafael mais à frente. Operacionalmente, tivemos um trimestre de grandes avanços e, apesar da produção que se manteve estável, com destaque para o crescimento de produção no campo de Tiê, especificamente com o Tiê 11, que se manteve como nosso melhor poço em produção hoje, concluímos com sucesso duas primeiras perfurações da PR-14 após um trabalho exemplar das equipes de comissionamento e perfuração do RSO. Conforme já dissemos, a PR-14 é uma sonda com capacidade operacional única no onshore brasileiro, capaz de realizar perfurações mais profundas e mais complexas, e que agora segue para o campo de Biriba, onde dará continuidade ao plano de perfurações da companhia. Um dos temas mais relevantes desse ano foi a aprovação essa semana do Final Investment Decision da UPGN Miranga, que detalharemos a seguir. E outro tema muito relevante foi o avanço no desenvolvimento das novas rotas para escoamento de petróleo, que também detalharemos nos próximos slides. Por último, inauguramos a Central de Monitoramento e Controle de Energia Elétrica, onde implementamos um sistema avançado de monitoramento da rede elétrica nos ativos da companhia. Esse sistema em tempo real visa transformar o elétron em insumo estratégico e mitigar as perdas de produção causadas por eventos elétricos, garantindo operações mais robustas
e mais confiáveis no futuro. Concluímos o trimestre com produção média estável de 26,4 mil barris de óleo equivalente por dia e fechamos outubro com 26,8 mil barris de óleo equivalente por dia, um crescimento de 1% versus setembro. O acumulado médio do ano ficou estável com o mesmo período do ano passado. Aceleramos o programa de workovers nos últimos meses, mas ainda temos aproximadamente 50 workovers no backlog do programa original desse ano. Dessa forma, iniciamos a contratação de mais 2 sondas terceirizadas que devem estar operando em novembro para a intensificação da nossa capacidade de execução nos próximos meses. Em novembro, teremos as 3 sondas de perfuração em operação nos nossos campos. A PR-04, que prestou serviços à origem, está em mobilização para o campo de Thier, onde deverá perfurar 2 poços esse ano. A PR-14 já iniciou suas atividades no campo de Biriba, onde realizará a perfuração de um poço com profundidade que ultrapassará 3.500 metros. A PR-21, que estava prestando serviços à Sicrest, está em processo de mobilização para o Rio Grande do Norte, onde realizará a perfuração de novos poços nesse último trimestre. Nosso compromisso com o crescimento da produção se mantém ancorado em buscar atingir o máximo possível do ponto de saída de produção do relatório de reservas desse ano, mas sem perder a disciplina no planejamento e na robustez da alocação de capital. Esse slide mostra o avanço dos compromissos que assumimos em abril desse ano, no evento Perspectivas, que desenhamos algumas metas para o ano de 2024. A UTG São Roque teve início das suas operações no final do mês de julho, operando sem restrições ao longo de todo o trimestre, garantindo redução nos custos de midstream e estabilidade no fornecimento de gás natural com entregas contínuas à Bahiagás. Em relação ao PGN Miranga, conforme prometido, encerramos o ano com uma decisão final. O Conselho aprovou o projeto, que será detalhado mais à frente. Já em Potiguar, a companhia segue em análise com a Brava Energia para viabilizar alternativas mais econômicas e mais resilientes para o escoamento de gás no Rio Grande do Norte. O truckloading em Potiguar, com o início das operações de carregamento de caminhões, aumentou a flexibilidade logística, permitindo maior capilaridade de escoamento do óleo, que também será detalhada mais à frente. Para finalizar, conforme citado, inauguramos a Central de Monitoramento de Energia Elétrica, onde implementamos esse sistema avançado de monitoramento nos ativos da companhia. Isso permitirá que entendamos a fundo os insumos mais estratégicos da nossa produção. A partir deste centro de excelência, seremos capazes de desenhar e implementar um plano plurianual de projetos de resiliência elétrica fundamental para a confiabilidade da nossa produção. Passo aqui agora para o João Vitor a oportunidade de detalhar esses 2 marcos bem importantes atingidos. Bom dia a todos, obrigado, Firmo. Conforme anunciamos ao mercado no início dessa semana, concluímos a decisão de investimento de uma nova planta para processamento de gás natural, localizada no estado da Bahia. A UPGN Miranga, como será chamada, é um importante marco para a companhia na consolidação do seu modelo de midstream. Como já foi mencionado anteriormente, tem trazido resultados muito positivos a partir da inauguração da UTG São Roque em julho desse ano. Nós temos a previsão de iniciar o projeto já no início de 2025, construindo uma planta de gás que tem capacidade de 950 mil metros cúbicos dia, com uma capacidade de expansão futura para 1,5 milhão de metros cúbicos dia. Nós trabalhamos com um target de iniciar as operações da planta até o final de 2027, após superadas as fases de construção, comissionamento e autorização de operação, na forma da regulação da ANP. Esse é um projeto que traz uma série de benefícios à PetroRecôncavo, dentre os quais eu destaco uma redução substancial nos custos de processamento, quando comparado às tarifas atuais para acesso às infraestruturas de terceiros, mitigação de riscos associados à capacidade de processamento disponível na região, permitindo uma maior autonomia e garantindo capacidade para endereçarmos as nossas perspectivas de desenvolvimento de reservas. E aumentarmos a resiliência operacional, uma planta nova, de alta disponibilidade, confiabilidade e com uma maior eficiência no aproveitamento dos derivados de gás natural. Trago ainda o destaque da localização geográfica da área já adquirida para a construção da planta. Como pode se observar na imagem,
a UPGN Miranga será construída nas proximidades da UTG Catu, para onde todo o gás produzido por nós na Bahia é atualmente enviado, à exceção do gás que vai para a UTG São Roque e do campo de Thier. O projeto prevê a interligação da nossa malha de gasodutos à nova planta, incluindo o campo de Thier, e o alinhamento do gás especificado ao ponto de entrega da malha de transporte da TAG, onde a PetroRecôncavo já destina grande parte do seu gás. Isso vai permitir que continuemos a ter acesso a todas as distribuidoras interligadas à malha de transporte, bem como nos posiciona no coração da bacia do Recôncavo, uma região que tem intensa atividade industrial, petroquímica, dentre diversas outras. No que tange ao petróleo, também obtivemos importantes avanços no nosso programa de resiliência operacional, identificando e firmando protocolos para o desenvolvimento de novas alternativas logísticas para o escoamento e comercialização da nossa produção. Nós assinamos 3 memorandos de entendimento, com empresas consolidadas no setor logístico, portuário e com expertise na comercialização e trading de petróleo. No ativo Potiguar, nós concluímos no primeiro semestre deste ano o projeto de truckloading, permitindo, se necessário, o escoamento de até 100% da nossa produção de petróleo via rodoviária. A partir daí, o desafio era identificarmos uma solução competitiva, principalmente nos aspectos logísticos, para a destinação desta produção. O memorando assinado com o Porto do Pecém e com a Deslube marca a identificação de uma rota bastante adequada, com alternativas para o curto prazo, onde se prevê uma tancagem temporária, bem como o interesse das partes em implementar uma rota permanente para o escoamento e comercialização utilizando o Porto do Pecém, localizado no Ceará. Da mesma forma, também assinamos com a Ultracargo Logística um memorando que reforça o interesse das partes em avaliar rotas de escoamento via Porto de Suape, em Pernambuco, e no mais curto prazo via Porto de Aratu, na Bahia. Esse último se mostra como uma alternativa bastante adequada para destinação, armazenamento e acesso à logística marítima para o petróleo do ativo Bahia. Estamos trabalhando com a Ultracargo para viabilizar, também no curto prazo, uma solução para entrega via carretas e a disponibilização de uma infraestrutura para armazenagem no referido porto. Todas essas soluções têm o potencial de resolver uma das variáveis mais importantes da equação das rotas de escoamento da nossa produção, que é o custo logístico para o transporte terrestre do petróleo. Na frente comercial, assinamos com a Shell um memorando reforçando o interesse das partes de buscar o desenvolvimento de rotas comerciais para a nossa produção de petróleo. Nós produzimos em todos os nossos campos um petróleo leve, parafínico e com baixo teor de enxofre, que acreditamos ter um excelente potencial de comercialização em mercados domésticos e internacionais. Entendemos que a Shell é um parceiro muito adequado para habilitar essas soluções. É importante reforçar que as alternativas aqui se somam às rotas logísticas já existentes. Ao longo deste ano, também obtivemos importantes avanços nessas rotas, como o início da entrega do petróleo de Thier, utilizando a infraestrutura de Miranga para a Petrobras, e trabalhos para o aumento da resiliência da entrega via oleoduto no Rio Grande do Norte para a Brava Energia. Nós vamos continuar atuando com esses parceiros, mantendo essas rotas ativas, garantindo assim que não tenhamos novos gargalos para o escoamento e comercialização da nossa produção. Com isso, eu vou passar aqui a palavra para o Rafael para entrarmos nas informações financeiras. Obrigado, João, e bom dia a todos. A nossa receita líquida totalizou um montante recorde de R$ 850 milhões no trimestre, apresentando um aumento de 3% tri versus tri, apesar da queda de 5% no preço médio do Brent no período. O crescimento da receita foi puxado pela subida do dólar, por um menor impacto de instrumentos derivativos de hedge e pela prestação de serviços de perfuração externos. No acumulado do ano, a receita líquida foi 14% maior que no mesmo período de 2023. Como vocês podem observar, o impacto negativo do hedge de petróleo na receita vem diminuindo desde o segundo trimestre de 2024, refletindo o fato de que estamos chegando próximo do fim dos vencimentos das rolagens feitas durante a pandemia a preços baixos, ao redor de $60 por barril. No quarto trimestre, temos apenas um volume remanescente residual de NDFs. Sobram agora os contratos mais novos no formato de Zero Cost Collar, que determinam um piso e um teto, considerando que o petróleo tem permanecido dentro dessa banda de preços, esses instrumentos ainda não geraram impacto relevante no resultado da companhia.
No aspecto de custos, tivemos um trimestre com resultados mistos. Houve um aumento no lifting cost, devido a maiores gastos com a integridade de ativos associado ao plano de resiliência operacional mencionado pelo Firmo, com reparo de poços, devido a um aumento sazonal na quebra de poços no período, e com transporte de petróleo por conta do crescimento da produção no campo de Thier, que ainda não tem escoamento por oleoduto. No lado dos royalties, temos capturado reduções nos últimos trimestres devido aos benefícios obtidos junto à ANP de redução de alíquota. Porém, no terceiro TRI, vemos o efeito do aumento da produção no campo de Thier, que tem alíquota média superior aos demais campos da companhia. Já os custos de midstream seguiram em tendência de baixa, impactados positivamente pela operação no trimestre da UTG São Roque, que reduz custos com processamento, escoamento e transporte de gás natural pelas entregas diretas à Bahia Gás. Tivemos ainda algumas reduções nas tarifas de processamento de gás por terceiros. Nesse slide, trazemos um gráfico ponte compondo a evolução do EBITDA trimestre a trimestre desde o quarto TRI de 2023. Vimos ao longo do ano crescimentos sucessivos da receita e, após 2 trimestres com reduções nos custos e despesas, observamos um aumento no terceiro TRI, conforme explicado há pouco. Dessa forma, o EBITDA do terceiro TRI apresentou uma pequena redução de R$ 8 milhões, ou 2%, quando comparado ao segundo trimestre de 2024, mas sustentando-se num patamar elevado. Dessa maneira, encerramos os 9 meses de 2024 com um EBITDA acumulado recorde de R$ 1,2 bilhões, representando um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O CAPEX total do terceiro TRI foi de R$ 190 milhões, um patamar 15% maior que o segundo trimestre. E observamos mais uma vez um foco da companhia dos seus investimentos no desenvolvimento de suas reservas. Como demonstra o gráfico à esquerda, no terceiro TRI investimos R$ 184 milhões no desenvolvimento das reservas em projetos de workover, facilidades e perfuração de novos poços, e mais 27 milhões em outras linhas do ativo fixo, especialmente aqueles relacionados à frota de sondas e serviços, novos softwares e melhorias no monitoramento de campo. No gráfico de pizza à direita, apresentamos uma abertura dos R$ 184 milhões no trimestre aplicados ao desenvolvimento das reservas. Destaco a aceleração da campanha de workovers, com investimentos no valor de 114 milhões, representando um aumento de 20 milhões versus o segundo TRI do ano. Além disso, tivemos R$ 39 milhões gastos em perfurações, um aumento de 13 milhões versus o segundo TRI, em função do início das perfurações com a PR-14 no campo de Thier. O gráfico logo abaixo mostra a evolução da posição de estoque desde o final do ano de 2023. Seguimos avançando na frente de redução dos estoques ao longo de 2024, com uma redução adicional de R$ 21 milhões ao longo desse trimestre, totalizando R$ 74 milhões de redução no acumulado do ano. Trazemos aqui a evolução da posição de caixa da companhia no último trimestre. Tivemos um fluxo de caixa operacional bem robusto, no valor de R$ 458 milhões, um CAPEX de 190 milhões e amortizamos dívidas e outros compromissos no montante de R$ 395 milhões, terminando o trimestre com R$ 1,5 bilhões em caixa. Na visão anualizada abaixo, podemos observar a consolidação de uma mudança de fase da companhia, novo patamar de geração de caixa livre, que atingiu a marca de R$ 891 milhões no acumulado dos primeiros 9 meses de 2024. Essa evolução reflete o avanço da companhia na execução de sua estratégia, passando de uma fase de intensos investimentos na expansão da capacidade de execução e que propiciou um forte crescimento da produção, para uma fase de maior geração de caixa livre,
com equilíbrio entre investimentos e remuneração do acionista, abrindo diversas oportunidades para alocação de capital. Diante desse cenário, anunciamos, junto com esta divulgação de resultados, mais um pagamento de proventos no valor de R$ 379 milhões, equivalentes a R$ 1,29 por ação, representando um dividend yield de aproximadamente 7,5% nessa distribuição e de 14,5% no acumulado de 2024. Com relação à estrutura de capital da companhia, em outubro, realizamos a segunda emissão de debêntures da PetroRecôncavo no valor de R$ 650 milhões e obtivemos o primeiro rating público da companhia, com o AA pela Moody's Brasil, comprovando a solidez financeira e operacional da companhia. A quase totalidade dos recursos provenientes dessa emissão foi utilizado no pré-pagamento de uma dívida bancária anterior, trazendo uma redução significativa de custos e um alongamento dos vencimentos e amortizações. A título de comparação, a dívida anterior tinha um custo médio de aproximadamente 8,5% ao ano em dólares e duration de 1,9 anos. E ela foi substituída pelas novas debêntures que, swapadas para dólar, têm um custo médio de 6,2% ao ano e duration de 3,7 anos. Destacar que o custo dessa nova captação foi ainda menor que os 7% ao ano das primeiras debêntures de infraestrutura de maio desse ano. Nós terminamos o terceiro TRI de 24 com uma dívida líquida no valor de R$ 775 milhões e alavancagem de 0,52 vezes dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses. Contabilizando a segunda emissão e o pré-pagamento que mencionei, estendemos o prazo médio da nossa dívida de 1,6 anos em 2023 para 4,5 anos e reduzimos o custo médio de dívida da companhia de 8,95% ao ano para 6,74% ao ano. Com isso, passo a palavra de volta aqui para o Firmo. Obrigado, Rafael. Antes de encerrar, vale a pena destacar os grandes avanços que, ao longo desse trimestre, na minha opinião, definem as expectativas do nosso futuro para esse próximo trimestre, assim como para as bases da nossa estratégia de 2025. São eles a decisão final da UPGN Miranga e a sua importância para a nossa capacidade de continuar avançando com os projetos de crescimento de produção de gás na Bahia. A construção dessa planta reflete um importante passo na consolidação do midstream na PetroRecôncavo. O time de projetos está de parabéns pelo trabalho detalhado, profissional, demonstrado na preparação técnica e econômica que deram suporte para a aprovação final do Conselho de Administração. O avanço no desenvolvimento das alternativas de escoamento de óleo, tanto na Bahia quanto em Potiguar. Após o ano de 2023, os riscos dos sistemas de escoamento ficaram muito evidentes. E após um trabalho de muita investigação e como resultado do workshop de logística que fizemos no Rio de Janeiro há alguns meses, conseguimos assinar os MOUs de muita relevância com parceiros de peso na busca de soluções transformadoras para o escoamento de petróleo da PetroRecôncavo. Os MOUs assinados com a Ultracargo, Deslube, Pecém e Shell possibilitarão nosso acesso a novos mercados, tanto nacionais quanto internacionais. Chegamos ao fim desse ano com a flexibilidade e a resiliência no escoamento muito superiores ao ponto de partida e com um efeito estratégico para a PetroRecôncavo no futuro. Finalmente, a volta da campanha de perfuração. Após focarmos no comissionamento da sonda mais importante da nossa frota e na revisão da modelagem dos nossos principais campos a serem desenvolvidos, estamos reacelerando o programa de perfuração que complementa a equação de crescimento que esperamos no desenvolvimento das reservas da PetroRecôncavo para os próximos anos. Desta forma, eu concluo aqui a nossa apresentação e passo a palavra para a Marília para o Q&A. Obrigada, Firmo, Rafael, João, pela apresentação.
Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Reforço para que as perguntas sejam enviadas pelo ícone PIR com a sua identificação. Os microfones não serão permitidos abertura. A primeira pergunta vem do Bruno Montanari, do Banco Morgan Stanley, sobre o lifting cost. Tiveram alguns custos pontuais que acabaram elevando o lifting cost no trimestre. Faz sentido no quarto trimestre voltarmos a observar uma tendência de queda nessa linha, que vinha já numa sequência de queda desde o final de 2023? Que tendência devemos esperar para 2025? Obrigado, Bruno. Eu vou só fazer uma pequena perspectiva. Apesar do nosso lifting cost ser visto como referência de lifting cost, né, benchmark de lifting cost no onshore brasileiro, nossa expectativa é de melhoria. Nós estamos na busca de eficiência o tempo inteiro, buscando o lifting cost declinando. Entretanto, o maior efeito, né, o efeito principal do lifting cost é o crescimento da produção. A preparação para esse crescimento de produção, os investimentos que nós estamos fazendo em flexibilidade, robustez, integridade, de tal forma que tenhamos esse crescimento de produção de uma forma muito mais resiliente, é o principal fator que nós estamos vendo aí de aumento de lifting cost nesse trimestre. A nossa expectativa é de um lifting cost em declínio, tão pronto a gente acelere um pouco mais a produção e continue buscando e encontrando esses mecanismos de eficiência. Algum comentário, Rafael? Acho que você cobriu bem, acho que tem um aspecto, talvez, de uma certa sazonalidade de quebra de postos aqui, especialmente na Bahia, que afetou um pouquinho esse trimestre. Mas acho que o principal ponto foi essa preparação de resiliência operacional realmente aí para esse crescimento da produção que a gente espera chegar em breve. A próxima pergunta é sobre a infraestrutura em Potiguar. Eu recebi várias perguntas sobre o mesmo tema, então eu vou juntar as perguntas para facilitar aqui o processo. Tanto o Bruno, Monique do Itaú, outros analistas de seu site também mandaram. Expectativa de conversão dos MOUs existentes em acordos firmes, quais os próximos passos e potenciais entraves nas negociações, e com a infraestrutura estabelecida, que benefícios em precificação de óleo e custos seria possível vislumbrar? Excelente, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar e aí passo para você, João. Os MOUs e a forma, a metodologia de inovação logística, vamos chamar assim, que é um pouco do drive que nós fizemos esse ano, eles são uma parte bastante conhecida. Ao buscar alternativas logísticas, uma das formas de fazer isso é reunir esses parceiros. Nós fizemos o workshop e depois, como a lista de ideias ficou pronta do workshop, nós começamos a reunir parceiros que nós acreditávamos eram estratégicos em encontrar essas soluções. Esses MOUs são o primeiro passo nesse sentido. Normalmente, após esses MOUs, a gente começa, então, a desenvolver, tanto do ponto de vista de tecnologia, de equipamento, de infraestrutura, como também do ponto de vista de contrato. Então, os MOUs são o primeiro arranjo para saber quem são os grandes players que vão estar conosco na busca dessas alternativas, e aí a gente avança um pouco mais do ponto de vista de contratos e até mesmo do ponto de vista de instalação de pilotos para que essas ideias originais se transformem em contratos de longo prazo e, consequentemente. Entretanto, antes do João falar, nossa base fundamental desse ano foi a busca de resiliência e a busca de flexibilidade no nosso escoamento. Esse sempre foi o nosso principal objetivo, ter alternativas de escoamento de tal forma que nós não tenhamos mais que fechar nossos campos de forma integral, como tivemos que fazer no último trimestre. Esse é o drive principal, obviamente que dentro de padrões de custo que sejam positivos para a companhia. Pronto. Eu adicionaria que, como o Firmo mencionou, no workshop que nós fizemos no Rio de Janeiro, a gente buscou soluções que tenham os enablers de curto prazo, assim por dizer. E a partir daí nós conseguimos fazer os MOUs com, por exemplo, o Porto do Pecém, a estrutura de Aratu, por meio da Ultracargo Logística. Todas essas opções, elas têm uma viabilidade na medida em que a gente vá superando esses pressupostos dos MOUs de ter
pilotos no curto prazo. Isso eu digo, ao longo de 2025 já é possível que a gente faça testes iniciais de destinação da nossa produção. E reforço o que o Firmo mencionou, assim como mencionado na apresentação, nós mantemos as rotas, né, de entrega com os nossos parceiros atuais, e o desafio aqui é garantir que em qualquer necessidade de parada, a produção do Troy continue fluindo e que a gente não gere custos adicionais quando comparados às nossas margens de comercialização e midstream que existem na Bahia e no Rio Grande do Norte. Perfeito. A próxima pergunta sobre dividendos. Também tivemos aqui algumas perguntas, vou tentar juntar todas aqui. A companhia distribuiu dividendos bastante atrativos em 2024. Entendo que em parte por conta da intensidade de capital menor, porém temporária. Aí, ainda sobre 2024, algumas perguntas, se tem espaço para pagar ainda mais dividendos ainda esse ano, e também como devemos pensar em remuneração para o acionista em 2025. Essa discussão com dividendos, com o mercado, tem sido uma das partes mais interessantes aí desses últimos 10 meses que eu estou aqui na companhia, e começo agradecendo muito o feedback recebido. Eu formei já uma opinião bastante forte e consegui aqui, junto com os VPs, na discussão com o Conselho, estabelecer a estrutura que eu tenho explicado para vocês, que é a melhor estratégia para a PetroRecôncavo é a flexibilidade. E nós, conhecendo as oportunidades orgânicas e inorgânicas da PetroRecôncavo, seja na aceleração do desenvolvimento das suas reservas, seja numa possibilidade de farm-ins e M&As que a gente acredita o mercado brasileiro certamente vai oferecer no futuro, a nossa estrutura de discussão tem sido, a cada período, sentar com o Conselho, avaliar o free cash flow gerado, avaliar a necessidade de caixa nos próximos trimestres e fazer uma lista de oportunidades de uso desse caixa. Essa é a nossa função como gestores da companhia, e então definir com o Conselho qual é a melhor alternativa. Então, isso que nós estamos fazendo, essa é a disciplina que nós vamos continuar fazendo daqui para frente. Não dá uma previsibilidade de uma política de dividendos, mas dá um entendimento da estratégia. Então, isso foi feito agora, a nossa decisão, então, de pagamento de dividendos, e essa conversa vai seguir adiante com o Conselho para que tenhamos essas discussões periodicamente e enxergamos o mercado. Se houverem alternativas muito positivas para a alocação de capital, seja numa possível aceleração de desenvolvimento de reserva, ou alternativas externas, ou maior investimento de midstream, seja qual for a alternativa, nós iremos discutir com o Conselho e aí anunciar o dividendo. Algum detalhe a mais? Acho que você explicou bem o framework. Assim, teve uma pergunta assim, um pouco de direção. Acho que possivelmente a gente está em fase de discussão de orçamento para o ano que vem, né? Mas tem uma chegada agora das sondas de perfuração para fazer uma campanha na PetroRecôncavo, então pode ser que tenha um pouco de aceleração aí de CAPEX no período, mas, por outro lado, sim, a contrapartida que também espera-se aumento da produção, aumento de receitas, tem outras coisas contribuindo positivamente, fim daqueles hedges que pesaram esse ano e etc., que também geram uma expectativa de geração de caixa superior que podem compensar esse crescimento no CAPEX. Perfeito. A próxima pergunta também vem da Monique de Itaú. Como a companhia está vendo a evolução na produção ao longo dos próximos meses? Qual a produção de saída esperada para o ano? A produção, acho que é o nosso principal desafio desse ano, né? Ficou muito óbvio que a gente teve uma interrupção muito drástica na execução de workovers no início do ano, devido a todos os problemas. Então, a gente vem desse patamar novo, conseguimos restabelecer a execução há alguns meses já, isso tem trazido benefício, a gente tem visto uma estabilização bastante positiva da produção após estabelecermos o workover. O componente de perfuração, a gente começou com a PR-14 e agora está voltando com o componente de perfuração. Então, esses são os componentes da equação de crescimento de produção. Obviamente que agora, com tudo isso implementado e talvez até um pouco mais de investimento que a gente vai fazer, principalmente na frota de workover, isso tem
alinhamento com a nossa expectativa de crescimento de produção. Então, a gente espera agora ter terminado a implementação de todos os componentes que agora vão trazer produção. A nossa expectativa ainda é, apesar de que não vamos conseguir entregar a média, o crescimento médio de produção que a gente esperava esse ano, entregar o ponto de saída em linha com aquilo que nós tínhamos no nosso relatório de reserva. Então, a nossa expectativa é que, na saída do fim de ano, a gente já tenha a produção dentro daqueles patamares de saída que estavam no relatório de reserva e a gente possa, então, planejar o ano que vem, que é o que o Rafael mencionou, a discussão do budget, para, então, colocar a ambição do próximo ano do ponto de vista de produção e do ponto de vista de CAPEX. Perfeito. A próxima pergunta do Rodrigo, do Santander. Queria entender um pouco mais a estimativa preliminar de como vocês acham que seria a performance dos postos de TIE que estão em completação. Já falamos em 800 barris por dia, e queria entender se essa estimativa se mantém. Além disso, uma cor sobre o potencial de Biriba seria útil. Rafael, né? O Rodrigo. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Os meus anos de petróleo, de indústria de óleo e gás, dizem que você não deve falar sobre perspectiva de produção futura de um poço que está em perfuração ou em completação. Então, eu vou falar do TIE-11. TIE-11 realmente é um outlier, né? É um poço que apresentou resultados muito acima daquilo que nós tínhamos esperado e hoje, após alguns meses de produção, a gente pode entender isso melhor. Tudo isso foi modelado no programa de desenvolvimento do campo de TIE e nós estamos, então, desenvolvendo esse campo, perfuramos 2 poços. Os poços estão agora, nesse momento, nessa semana, na fase de testing e de completação. Colocamos esse poço em produção. Obviamente que internamente nós temos as expectativas dos nossos modelos, mas eu prefiro muito mais falar com vocês depois que o poço estiver produzindo por algum tempo, porque isso é o que ensina as boas maneiras na indústria de óleo e gás. Mas a nossa expectativa é muito positiva, tanto que a gente reorganizou o programa de perfuração de forma a desenvolver o campo de TIE de uma forma diferenciada, né, baseado nas informações que nós obtivemos, tanto no poço 11 que está produzindo, quanto naqueles que a gente perfurou, os 2 poços que a gente perfurou. Por isso a PR-04 está voltando e perfurando. Nos próximos meses, eu acho que todos nós, incluindo vocês, teremos uma visibilidade maior sobre o campo de TIE como um todo e a performance desses poços. Posso falar que na construção de poço a gente foi bastante eficiente, né? Construção de poços em TIE, no histórico das perfurações, tinha sido bastante complexa, com poços com sidetrack, e nós conseguimos, através da PR-14, da tecnologia e do comissionamento e operação muito bom da PR-14, perfurar esses 2 poços de forma muito eficaz. Conseguimos perfurar de início ao fim, de acordo com o programa, e sem precisar de fazer nenhum tipo de sidetrack, nem sem nenhum desvio do programa de perfuração. Então, estamos bastante animados, com postos bastante competentes do ponto de vista de produção, mas eu não vou te dar o número, porque eu acho que não é o correto na nossa indústria fazer esse tipo de coisa. Algum comentário sobre ti, Troy? Eu concordo. You can go back to English. Go back to English. No, Firmo, I think all of your comments are exactly in line. The TIE results of TIE 11 were particularly an outlier, as Firmo said. It has improved our interpretation of the TIE field, along with the 2 wells that we've recently drilled there, and we've added into our modeling of that field. We're coming back with 3 drilling rigs now. We have several wells in completion phase in TIE, and we'll have more in the months of November and December. So we're looking forward to some robust production growth in the near term. A próxima pergunta eu vou juntar, porque vieram algumas perguntas nesse sentido, mas eu vou seguir aqui a pergunta do Jorge, do Scotiabank. Quais foram as lições aprendidas até agora com a operação da PR-14, em termos de eficiência, segurança, custos, tanto no campo de TIE e agora em Biriba, e como essas lições estão sendo aplicadas para aprimorar a estratégia de perfuração e minimizar riscos futuros? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Isso vai me dar uma oportunidade de não só falar sobre o que eu considero ser um sucesso muito robusto, talvez um dos
sucessos mais robustos da PetroRecôncavo esse ano e do RSO, que é o comissionamento e o início de perfuração da PR-14. Pegar uma sonda, né, comissionar uma sonda, trazer uma sonda de fora do país, importá-la, comissionar da forma correta e executar os primeiros poços com segurança e com eficácia era um desafio bastante grande. Eu participei a vida inteira fazendo esse tipo de trabalho e a gente debruçou sobre uma gestão de projeto bastante desafiadora, mas robusta aqui no início do ano, e conseguimos fazer a prova final, que são os primeiros 2 poços. Os primeiros 2 poços de uma sonda nova, seja ela uma sonda offshore ou uma sonda onshore, ou de uma sonda recomissionada, né, refurbished, são sempre altamente desafiadores e o time, tanto de comissionamento quanto de operação, fez um trabalho bastante grande. Lembrando que eficiência nesses primeiros poços são basicamente um objetivo secundário. O objetivo primário é eficácia e segurança. Esses são os 2 grandes objetivos quando você comissiona um equipamento desse nível de complexidade. Através de um trabalho também de trazer os melhores funcionários, os melhores técnicos nossos para a composição desse time, né? A P14, a nossa sonda, ela é a rainha da perfuração da PetroRecôncavo, então a gente conseguiu botar junto tanto pessoas experientes do mercado quanto os melhores da PetroRecôncavo ali, e isso foi muito positivo. O trabalho de eficiência começa agora, obviamente que agora o Troy começa a colocar pressão no Denis para que cada um dos poços que vem daqui para frente sejam mais rápidos, mais eficientes, de menor custo. Conseguimos fazer poços dentro de um patamar de tempo típico aqui da PetroRecôncavo, que é abaixo do que o mercado brasileiro faz. Entretanto, nós não estamos mais usando o mercado brasileiro como benchmark. A gente está usando o mercado internacional. Então, a sonda ainda não performa nos patamares, por exemplo, que ela performa em West Texas ou no US Land, coisas desse tipo. Esse é o nosso grande desafio. Avançar em tecnologia, em processo, em infraestrutura total de perfuração para atingir esses patamares. Isso vai ser crítico e muito relevante no desenvolvimento das reservas, principalmente agora que a gente vai para o primeiro poço mais profundo. Então, o desafio continua. Eu diria que a gente tem muito orgulho do que conseguimos fazer hoje, esse ano, mas ainda temos um trabalho muito grande de aumento de eficiência para atingirmos os benchmarks internacionais de produtividade de uma sonda com essa característica. A sonda se provou ser tão boa quanto a gente esperava do ponto de vista de atingir aquilo que eu disse, né? Fazer poços sem problemas e com eficácia, chegando ao fim da construção do poço de acordo com o programa. Perfeito. Seguindo aqui, mais uma pergunta do Pedro do BTG. Gostaria de ouvir um pouco sobre os updates relacionados às negociações com a Brava sobre os ativos de midstream de Potiguar. Passar para você, João. Eu vou só dar uma perspectiva. Sempre me perguntam como é que estão as discussões aqui com a Brava, e eu desde o início, quando a Brava foi criada, eu dizia que a minha expectativa era bastante positiva, de um engajamento técnico, operacional e estratégico muito bom com a gestão da Brava, e eu confirmo isso. A gente estabeleceu já uma sequência de reuniões, uma sequência de discussão que validam um pouco da minha expectativa a respeito das 2 companhias se aproximarem um pouco mais. O avanço, hoje nós temos mais do que jamais tivemos antes, de entendimento da UPGN Guamaré, onde a gente fez visita técnica, botou o time técnico para avaliar bem, temos o nosso modelo econômico, ou seja, as coisas estão andando numa velocidade bastante positiva e eu estou bastante satisfeito com o engajamento que a gente tem tido com o management da Brava. Quer dar um pouco mais de detalhes? Eu acho que, só em complemento, a gente trouxe, né, o memorando de entendimento ainda com a 3R Petróleo, né, acerca dessa discussão, e efetivamente tomou um pouco mais de tempo, assim por dizer, porque naturalmente, né, do lado da troca do management, da entrada do Décio e do time lá,
eles foram entender como que é o escopo da negociação, mas eu acho que desde que isso aconteceu, nós temos tido conversas muito positivas no sentido de buscar um acordo. Eu acho que se destaca ao longo desse ano uma estabilidade muito maior que a gente tem observado, né, no midstream. A gente tem conseguido escoar e tratar e processar bem o nosso gás. Eu acho que é um fator positivo. E do lado até do que o Firmo mencionou aqui na apresentação acerca do programa de resiliência, a encomenda aqui para a nossa área é caminhar para uma solução até o final do ano. A gente precisa apresentar uma solução, seja ela uma parceria com a Brava, que a gente sempre falou para o mercado que deveria ser a mais adequada, na medida em que existe capacidade de processamento no Rio Grande do Norte, e a PetroRecôncavo é um dos maiores usuários da planta de gás atual, ou, se necessário, também uma solução própria, assim como a gente já anunciou para o mercado, a reserva de um terreno, os estudos conceituais para uma conclusão de uma planta própria. A gente ainda não está concluído com esses estudos, mas entendo que está caminhando bem para que a gente cumpra esse objetivo de ter uma solução até o final desse ano. Só para reforçar, conforme vocês viram no nosso plano de resiliência, é só isso que falta, João. Entendido. Perfeito. Seguindo aqui ainda sobre o processamento de gás, queria entender mais sobre a revisão de tarifa de processamento, tanto na UTG Catu quanto na UPGN Guamaré, se pudesse ter uma ideia da magnitude dos ajustes. Vou passar para você. Bom, a gente não pode entrar no detalhe específico, tá, da tarifa, por questão de sigilo dos próprios contratos, mas o terceiro trimestre já traz parte, né, do reflexo dos ganhos obtidos em Catu, como Guamaré, também muito impactado pela planta de São Roque. Acho que o quarto trimestre vai refletir todo o novo ambiente tarifário, etc. Acho que se soma isso no midstream também, a gente ter conseguido fazer uma gestão de penalidades e ineficiências muito boa ao longo desse ano, que tudo corresponde a um resultado do midstream, conforme foi demonstrado aqui. Talvez o principal aspecto, no Rio Grande do Norte, enquanto a gente segue as discussões que eu mencionei, a gente tem tido uma discussão também da continuidade, né, do modelo contratual que nós temos, e na Bahia, acho que o aspecto mais importante da UTG Catu é que a gente assegurou junto à Petrobras um contrato que nos assegura a capacidade de processamento exatamente no horizonte de construção da UPGN Miranga. Então, até o final de 2027, a gente está contratado na planta de Catu para aquilo que corresponde, né, aos nossos prognósticos de produção somado ao UTG São Roque. Perfeito. Próxima pergunta do Tasso, do UBS. O que tem visto de oportunidade de M&A e ou parcerias no mercado? Entendemos que quando vocês falam em não ter uma política de dividendos para ter flexibilidade, mostra que pode ter algo no radar. Sabemos que tem vários outros players em situações menos favorecidas. Algo que possa fazer sentido? Eu vou usar a minha frase clássica que eu aprendi na segunda semana aqui na PetroRecôncavo, que eu fui saudado com uma oportunidade de M&A. A PetroRecôncavo esteve, está e estará em todas as discussões de possíveis M&As, principalmente no onshore brasileiro. Fundamentalmente por causa da sua capacidade financeira, o seu balance sheet, a sua performance do ponto de vista de geração de caixa, mas também pela sua capacidade operacional, né, que é reconhecida e que nós estamos afiando ainda mais, né, refinando ainda mais. Então, a gente vai estar sempre nessas discussões e, sem dúvida nenhuma, a principal razão, a razão clássica pela qual eu acredito que flexibilidade é a nossa maior estratégia na política de dividendos, está relacionada ao fato de que eu ainda vejo muita oportunidade de crescimento inorgânico para a PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo buscará e continuará buscando essas oportunidades e vai continuar escaneando o mercado. Entretanto, é um mercado muito jovem, eu tenho dito isso muitas vezes. Estamos falando de um onshore que foi criado há muito pouco tempo, com companhias que ainda estão evoluindo da sua tese original e em diferentes níveis, e que, eventualmente, vão estar preparadas, seja estrategicamente, seja por necessidade, a um M&A, a um farm-in ou coisas desse tipo, e a PetroRecôncavo é o candidato preferido para qualquer um desses ativos
no preço correto, naquilo que nós avaliamos esses M&As. É outra característica da PetroRecôncavo muito clara para mim. O M&A vai sempre começar da subsuperfície para cima. Ele começa com o entendimento da subsuperfície e a capacidade que a PetroRecôncavo tem de fazer aquilo que faz melhor, rejuvenescer esse campo, aumentar a taxa de recuperação desse campo e, consequentemente, gerar valor. É aí que o M&A começa. Depois a gente discute sinergias e coisas desse tipo. Então, a resposta é sim. A razão principal pela flexibilidade, para mim, é as oportunidades de M&A que o Brasil, e até mesmo fora do Brasil, a gente vai ter. Entretanto, é um M&A muito claro do ponto de vista de objetividade naquilo que a gente pode gerar valor. Algum comentário a mais? Quer fazer disclosure de alguma coisa? Não, sem disclosure, né? Acho que só destacaria como a RSO tem contribuído para a gente na criação tanto de conhecimento como de diferencial competitivo. Esse ano, nós buscamos, por exemplo, oportunidades de farm-in, farm-out. A nossa primeira iniciativa nesse sentido foi até um farm-out, mas o fato da gente ter conhecer, de ter perfurado em praticamente todas as bacias onshore brasileiras, nos dá um nível de conhecimento e segurança na medida em que a gente tem se preparado, seja na estrutura de lifting cost, seja na estrutura de ter uma disciplina de desenvolvimento de reservas e estudar a subsuperfície, como o Firmo mencionou. Qualquer oportunidade que faça sentido, ela vai ser avaliada muito bem por nós, utilizando, e acho que a RSO é um destaque muito importante nesse diferencial competitivo. Perfeito. Seguindo aqui, a próxima pergunta, gostaria de entender um pouco mais sobre as sondas de workover alugadas, quando que elas devem entrar em operação e em qual ativo, e se temos planos para ter novas sondas, seja próprias ou alugadas, tanto de workover quanto de perfuração. Vou pegar essa pergunta, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco mais sobre o plano de execução, né? Nós tivemos um desafio muito grande, onde a gente fez uma execução de workover muito baixa nos primeiros meses desse ano, através, né, da competição ali com quebra de poço, com o well service, e restabelecemos o workover nos últimos meses. Entretanto, o nosso desafio total, e é isso que nós estamos fazendo agora, era harmonizar as diferentes partes da companhia, o planejamento da companhia, de tal forma que cada sonda que entre gere valor dentro do potencial de cada uma dessas sondas. Então, harmonizar todas as capacitações da companhia de tal forma que a gente possa crescer e gerar máxima quantidade de retorno, e retorno sendo máxima quantidade de óleo, foi o desenho. Ora, a partir desse momento que nós estamos, onde a gente tem uma visibilidade melhor, tanto do planejamento de workover, quanto do planejamento de well service, quanto daquilo que nós precisaremos fazer daqui para frente, a gente começa, então, a aumentar a capacidade da companhia. A disponibilidade de 2 sondas externas que a gente encontrou nos padrões de requerimentos da PetroRecôncavo começam agora. A gente começou essa discussão há alguns meses, as sondas devem começar todas agora em novembro, as 2, e a gente vai, então, aumentar a nossa capacidade de execução. Essa execução, ela não tem necessariamente uma necessidade, assim, vai ser em tal lugar. Ele aumenta o pool de capacidade de execução da PetroRecôncavo e a gente vai alinhando isso à medida que a gente vai precisando. A diferença entre sondas alugadas e sondas internas é o retorno. A gente vê que a gente opera com um retorno e com um custo menor interno na PetroRecôncavo, então é natural que, dada a visibilidade do próximo ano, quando nós aprovarmos o orçamento, tivermos um entendimento melhor da necessidade de execução, a gente faça uma equação de custo-benefício e possa investir um pouco mais em sonda de workover. Sonda de workover não é um investimento material, vamos dizer assim, para a PetroRecôncavo, mas hoje eu prefiro entrar com sondas terceirizadas, equacionar um pouco melhor a nossa execução no curto prazo, esses contratos são todos de curto prazo, e avaliar o ano que vem à medida que a gente aprova o orçamento nos próximos meses, e aí tomar a decisão se a gente verticaliza mais sonda de workover ou não. A princípio, o grande CAPEX necessário para criar o RSO e dar o tamanho do RSO de hoje já foi gasto. Então, não tem uma visibilidade de uma necessidade de CAPEX material para o RSO nos próximos anos. Mas botar 1, 2, 3 sondas de workover, se for necessário, vai ser uma equação de valor. Vendo a necessidade de execução
e a diferença entre alugar uma zona de fora e verticalizar. Então, a gente tem projetos de verticalização que vão estar continuamente testados à medida que a gente vê a necessidade de execução. Está muito claro para a PetroRecôncavo que a robustez na execução e a capacidade de executar de forma eficiente e resiliente, mês a mês, tem um valor extraordinário. Esse foi o ano que demonstrou isso, né? Onde a gente tem que ser capaz de rapidamente endereçar um problema de well service sem perder a capacidade de fazer o workover. Acho que isso ficou muito óbvio para nós esse ano. Ótimo. A próxima pergunta é do Leonardo Marcondes. Em termos de resiliência da operação, dentro do contexto do projeto Eletro, como vocês esperam que os ativos se comportem no próximo período de chuvas? Deveríamos pensar em uma produção, que a produção vai continuar sendo impactada do mesmo jeito que foi no começo de 2024? A resposta curta é não. A gente está colocando todos os planos de ação de tal forma que o ano que vem a gente seja mais resiliente. O plano é para aumentar a resiliência. O Centro de Excelência, para mim, era fundamental. Existe uma lista de mais de uma dezena de projetos que, principalmente o time do Troy, tem na mão, com o aprendizado desse ano, para aumentar a resiliência, principalmente de uma forma bem direcionada, onde ela pode dar melhor resultado, aonde a gente pode resolver questões individuais da nossa operação. Mas o Centro de Excelência ele traz algo maior do que isso, ele traz uma análise mais holística, ele traz uma avaliação mais detalhada de cada uma dessas condições, e além disso, ele vai começar, e já começou, né, nesse primeiro mês de operação, já começou a ser uma forma de dar muita rapidez ao endereçamento de problemas. Então, se você tem uma falha elétrica em algum lugar, em minutos você já tem identificação de onde, já tem identificação de como é a melhor forma de direcionar. Isso é o início desse processo. Então, o processo ele tem duas principais funções. A primeira é entendimento, geração de conhecimento e dados a respeito de nosso objetivo. Saber cada elétron da companhia, o que ele está fazendo e como é que ele está se comportando. O segundo, e isso gera um plano maior, além dos projetos que o Troy já tem. O segundo vem em implementar tecnologia e implementar capacidade de recuperação rápida. Então, nós temos na Centro de Excelência também uma conexão direta com a produção, com a gestão de produção, para aumentar essa eficiência. É um processo contínuo e a resposta a gente quer ficar melhor, quer ser muito menos impactado no início do ano que vem do que foi nesse ano. Vai depender muito, obviamente, da mudança climática, né, do tamanho do impacto. Tem algumas coisas que depende muito de como vai se comportar o ano que vem, mas vai depender muito da eficácia daqueles programas que a gente está colocando em prática hoje em dia, que não são gigantes, não são projetos gigantes de modificação ou de investimento, são projetos pontuais de resiliência, às vezes de uma estação, às vezes de um poço, que nós precisamos fazer, e esse centro, esse ponto central de formação de dados é muito relevante no uso da tecnologia, no uso, um pouco do uso do entendimento de como isso é feito, né? Nós tivemos aí benchmark com companhias de distribuição, nós temos mais de 600 quilômetros de linha de distribuição nossa, proprietária da PetroRecôncavo. Nós temos uma mini distribuidora dentro da PetroRecôncavo e esse é um processo de trazer isso para um nível estratégico, para um nível de maior visibilidade. Perfeito. Aqui, pelo avançado da hora, eu vou fazer a última pergunta. Do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. No entendimento do management, qual o status do processo de preparar a empresa para uma nova fase de crescimento? Há espaço para revisão para cima do próximo relatório de reservas? Devemos esperar crescimento mais robusto a partir de 2026? O nome dele, desculpa. Bruno. Bruno, mais perigoso e mais incorreto do que falar sobre um futuro poço é falar sobre um futuro relatório de reserva. Então, o Troy me briga comigo se eu fizer qualquer comentário. O relatório de reserva começou agora, o processo de certificação de reserva começou agora em outubro, ele caminha na direção do entendimento e, obviamente, da comprovação de tudo aquilo que a gente fez nos últimos 12 meses junto ao certificador.
Esse processo é um processo bastante robusto, obviamente. Ele entra, eu vou te dar alguns detalhes, né? Entra nesse relatório de reserva tudo aquilo que a gente fez esse ano, e aí a sua primeira pergunta sobre se a gente sente que a companhia caminha na direção de uma melhoria, de um crescimento, sim, a resposta é sim. O que fizemos esse ano foi melhorar o nosso entendimento, melhorar a nossa resiliência, melhorar também a nossa modelagem. A gente está fazendo trabalhos de modelagem de campo mais profundos, aí a criação do departamento do Walter tem relação com isso. Então, realmente, a gente caminha na direção positiva de olhar e gerar cada vez mais, melhorar a nossa taxa de recuperação, encontrar novos volumes. A nossa perfuração, ela agora também tem o viés de ir a perfurações mais profundas, né? A gente trouxe a PR-14 para isso. Isso tem como objetivo encontrar e certificar novas reservas. Então, sim, a companhia trabalha no sentido de melhorar e ampliar o seu crescimento relacionado a não só reservas externas, né, não orgânicas, como orgânicas. Agora, eu não poderia te dar nenhum tipo de indicativo do que a gente espera do relatório de reserva nesse momento. Temos muito trabalho daqui até março, onde a gente finalmente fecha esse entendimento e publica para vocês. Algum comentário, Troy? Não, eu acho que a sua perspectiva é correta. Perfeito. Obrigada a todos. Vamos encerrar agora o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre. Peço desculpas pelas perguntas que não foram respondidas aqui, mas o time de RI está à disposição posteriormente para as respostas. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado. Obrigado.